Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores vereadores, membros da Assembleia Municipal, presidentes de Junta de Freguesia eleitos, a todos vós diria que uma sorte para a cidade do Porto ter pessoas tão fantásticas que estão disponíveis pela causa pública. Portanto, o meu primeiro cumprimento é para todos vós, de todas as forças políticas. Senhor Presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijó, Senhor Presidente do CDS, Dr. Assunção Cristas, Senhores Presidentes de Câmara de Lisboa, de Braga, de Gouveia, de Paredes, Senhor Administrador Diocesano do Porto, caro Professor Valente Oliveira, caro Dr. Francisco Ramos, caro Dr. Artur Santos Silva, Senhor Presidente da Associação Comercial do Porto, Senhora Presidente do Instituto Politécnico, Senhora Vice-Reitora e representante do Reitor da Universidade do Porto, Senhor Comandante Metropolitano da PSP, Senhores Vereadores que agora terminam funções, Senhores Presidentes de fundações aqui presentes, demais autoridades civis, militares, religiosas, caros concidadãos, minhas senhoras e meus senhores. No dia 1 de outubro, o Porto falou. Falou onde mais importa, nas urnas. E sufragou um programa que conhece, dando-nos o seu voto de confiança. Por isso, nos próximos 4 anos, continuaremos a trabalhar na concretização do nosso projeto político. Um projeto feito de políticas que envolvem os cidadãos, mas que também envolvem as instituições públicas e privadas da cidade. Não haverá tempo para recuos ou hesitações, porque o mandato é claro e reforçado. O tempo, em política, é sempre escasso, o que implica que todas as nossas energias se concentrem nos ajustamentos a que o sucesso nos obriga. O sucesso que a cidade vive e de que desfruta é hoje inegável. Deve-se ao engenho e à abnegação dos cidadãos e à capacidade que as instituições têm tido para o não impedir e, ao contrário, para o impulsionar. Mas este sucesso coloca um elevado grau de exigência a este novo Executivo. Os portuenses, que nunca se acomodam, exigem-nos que se concretizem os projetos que estão em curso, porque sabem que eles terão um impacto decisivo nas suas vidas. Obviamente, a prossecução metódica deste programa não excluirá o inevitável debate com as diversas forças políticas, nos órgãos democraticamente eleitos e também em todos os fóruns de cidadania em que continuaremos a participar. Prometemos respeitar as ideias divergentes e nunca ignorar os contributos convergentes. Mas sejamos claros que não haja equívocos, que ultimamente têm ganho adeptos na sociedade portuguesa. O respeito pela oposição, que aqui saúdo, e pela diversidade das opiniões em que o Porto, felizmente e historicamente, é tão fértil, não implica que todas sejam acatadas e não pode entorpecer a nossa capacidade e obrigação de concluirmos e concretizarmos aquilo que de nós é esperado por mandato dos portuenses. Foram os portuenses que nos garantiram essas condições de governabilidade. É perante eles que, em primeiro lugar, respondemos. E é, por isso, no cumprimento do nosso programa que assumimos as nossas responsabilidades. Respeitaremos, por isso, todas as opiniões convergentes e as opiniões divergentes. Mas é bom ter em conta que nós também temos uma opinião. Não fomos eleitos para arbitrar, fomos eleitos para governar e, por isso, não seremos neutrais perante tudo o que se quer, se diz ou se faz. Da mesma forma, quem não é poder, não foi eleito ou não quis sequer ir a votos, não se deve nunca calar, mas deve respeito igual ao respeito que de nós merece e de nós merece muito respeito. Minhas senhoras e meus senhores, a equipe de vereação, hoje empossada, é composta por gente jovem, mas com muita experiência, de uma geração sub-50 muito qualificada. Foi assim apresentada à cidade. Foi escolhida para governar
a cidade e assim fará. Nos próximos anos, são muitos e muitos os projetos que pretendemos concluir. Muitos deles estão em curso. O Mercado do Bolhão, o Palácio Cristal, o Matadouro, o Centro de Recolha de Animais, o Terminal Intermodal de Campanhã, o Rio Tinto e o Parque Oriental, os meios suaves, as intervenções na Asprela e na Boa Vista. Alguns são urgentes e estão em obra. Outros estão anunciados e serão lançados. Infelizmente, a capacidade de concretização de projetos já não depende apenas da autonomia financeira que está garantida ou do processo decisório interno. Hoje, o poder autárquico está à mercê de condições de imponderabilidade nunca antes vista. Falo, é claro, do problema da contratação pública e dos seus cada vez mais complexos, centralistas e burocráticos caminhos. O natural e compreensível inconformismo do privado que perde um concurso público porque a decisão do júri lhe foi desfavorável é perfeitamente razoável, tal como é perfeitamente compreensível que recorra ao seu direito a litigar no sentido de tentar obter o ressarcimento relativamente a um dano que entenda que lhe possa ter sido causado. O que não se compreende é que, neste caso, o superior interesse público não seja acautelado. Interesse público que antes podia ser defendido pelo instrumento da resolução fundamentada, que, sem retirar os direitos à indemnização de eventuais lesados, permitia ainda assim que as câmaras municipais procedessem à adjudicação dos contratos resultantes dos concursos públicos, avaliados todos eles, como sabem, por júris independentes. Assim se evitavam as consequências danosas para os cidadãos que sempre resultam de um adiamento na adjudicação. Podia aqui dar diversos exemplos bem conhecidos de como isso prejudicou a execução de projetos fundamentais para a cidade no mandato que aqui termina. Era isso que sucedia no passado, essa resolução fundamentada, e que o anterior governo alterou. E alterou a regra apenas para os municípios, mantendo o instrumento da resolução fundamentada para o Estado Central e para a sua própria contratação. É urgente, é indispensável que este princípio, que existia antes, seja reposto para as autarquias, sob pena de, além do mais que já referi, se estar, afinal, a promover a litigância, tantas vezes por mera revanche e até por motivos políticos, com efeitos suspensivos que adiam intoleravelmente o investimento público. Esta é uma exigência que os municípios não podem deixar de colocar. Esta é uma exigência que continuarei a fazer junto do Governo da República, nunca deixando de recordar que o poder autárquico tem a mesma legitimidade democrática que o poder central e não pode, por isso, ser discriminado negativamente. Não é tolerável que o Governo entenda que um Ministério ou Instituto possa invocar o interesse público nesta matéria e não conceda igual capacidade aos municípios. É insuportável este tique de superioridade do legislador, expresso de resto em inúmeras leis que desrespeitam a autonomia do poder local e desvalorizam o mandato que os eleitores conferem aos seus eleitos locais e aos quais exigem ação. Esta questão prende-se também com a prometida descentralização que estará na agenda política nos próximos meses. Se o Estado pretende descentralizar, deve transferir competências. E se o pretende fazer, não pode simultaneamente desconfiar dos municípios e retirar-lhes competências em matéria de contratação que mantinha para si na gestão da mesma coisa pública. De outra forma, apenas delegará algumas funções e não descentralizará competências, submetendo os municípios ao papel passivo de delegações locais do Estado Central, transferindo encargos sem a justa contrapartida. Sobre isso, não resisto a regressar ao meu discurso de tomada de posse de há precisamente 4 anos. E cito-me: o poder local, na verdade, mais do que qualquer outro poder público, é o que melhor corporiza a ideia de um Estado de proximidade, de relação com os cidadãos,
que às vezes, e quantas vezes com razão, olham para o poder central como um poder longínquo e até temível. Fim de citação. 4 anos depois, e em face até dos mais recentes acontecimentos, constatamos que o Portugal moderno e desenvolvido, o Portugal subsidiário onde todos são respeitados e no qual as necessidades de todos são tidas em consideração, continua adiado. Não contem connosco para sermos meros executores de políticas públicas sobre as quais nós, os eleitos municipais, os municípios, os munícipes, não temos uma palavra a dizer. Não contem comigo ou connosco para comprometermos a capacidade financeira do município se não pudermos exercer opções políticas. Não tentem converter a Câmara do Porto numa qualquer direção regional. Sim, contem connosco, com todo o nosso empenho e engenho, se querem fazer uma descentralização que observe o princípio previsto na Constituição da subsidiariedade. A descentralização que pretendemos, que exigimos, implica a partilha de competências e só é execuível com a transferência de recursos humanos e financeiros essenciais para podermos concretizar esse desígnio. E podem ter a certeza que o Porto colaborará ativamente, quer no que à cidade diz respeito, quer naquilo que exige uma articulação metropolitana ou regional. Ao longo dos últimos 4 anos, soubemos construir essa articulação estratégica em círculos concêntricos. Com a Frente Atlântica, numa relação de coroa metropolitana próxima. Com a área metropolitana, num horizonte mais alargado. Com a região, envolvendo assim todo o Norte. Com a Galiza, no âmbito desta grande euro-região. Na promoção turística também, onde existe hoje uma muito maior articulação do que havia, e também, obviamente, no combate que temos travado sempre pelas infraestruturas. As cidades inscrevem-se numa geografia variável que se ajusta aos mais diversos desafios. Há matérias que são naturalmente endógenas e outras que são exógenas, por razão da massa crítica ou da necessidade de articulação e de planificação. O Porto não é apenas o centro nevrálgico da área metropolitana. Tem um papel preponderante na região, numa região que tarda em se afirmar como uma voz. Um dia haverá regionalização e já ninguém se contentará com uma regionalização meramente administrativa. No entretanto, o Porto não pedirá licença para falar, quando for preciso, pelo Norte. Desculparão que reclame esse mérito. Nestes 4 anos, o Porto assumiu um novo papel político. Tem hoje um crédito diferente. Assumimos um papel incómodo, que não congregou simpatias, quando reclamamos por aquilo a que tínhamos direito. Miguel Veiga reclamava que o Porto era um prestígio à procura de poder. Hoje, o Porto é, seguramente, menos bem comportado, mas assume claramente esse seu poder. Fazemo-lo, note-se, sem complexos, sem nunca reclamarmos uma qualquer capitalidade, uma qualquer supremacia. Conseguimos fazê-lo, vale a verdade, porque os municípios mais próximos entenderam que nas questões estratégicas, na defesa das nossas populações, nunca adotamos uma posição hegemónica. Conseguimos fazê-lo com Lisboa, com quem temos mantido um diálogo muito importante. Temo-lo feito também com a Galiza, mas temo-lo feito com Viseu, temo-lo feito com Funchal, temo-lo feito com Faro. Fizemos o mesmo a nível regional e metropolitano, porque os autarcas desses municípios tiveram, também eles, a necessária clarividência, esquecendo velhas querelas e rancores e desvalorizando os alinhamentos partidários. Sim, na sua esmagadora maioria, o xadrez do poder autárquico português é, minhas senhoras e meus senhores, exemplar. E essa colaboração estreita no conceito das ligas de cidades
continuará a ser uma das nossas apostas prioritárias. Esse conceito continuará a estar presente na diplomacia económica, que iremos acentuar neste mandato. A partilha de experiências na área de inovação, da governança e da sustentabilidade, com cidades muitas vezes longínquas, mas com problemas idênticos, é essencial. Tal como é essencial continuar a promover o Porto e a sua marca fora de portas, atraindo assim a atenção de investidores estrangeiros. E, quer para esses, quer para os portugueses, a Câmara não pode ser apenas um agente simplificador. Já não chega a desburocratizar e o instrumento fiscal de que dispomos não é o mais interessante para atrair o investimento, nem o mais desejável do ponto de vista dos cidadãos. Aquilo que temos feito com a Invest Porto e continuaremos a fazer é ajudar quem quer investir através do aconselhamento estratégico, identificando a melhor localização, identificando os recursos que temos, mapeando e listando as vantagens competitivas que o Porto pode oferecer. A grande visibilidade que a cidade conseguiu nos últimos anos, potenciada pela marca Porto Ponto, atrai a curiosidade crescente dos investidores. E nós continuaremos a fazer o nosso trabalho, a mostrar-lhes que a nossa cidade, confortável, interessante e segura, tem todas as condições para atrair empresas, para atrair pessoas. Falo de toda esta lógica de promoção e afirmação interna e externa do Porto perante uma plateia muito relevante, de autarcas da área metropolitana, de autarcas de outras cidades que connosco têm feito pontes importantíssimas. E não me levarão a mal se destaco a presença do meu colega, Presidente da Câmara de Lisboa, que amanhã tomará posse para um novo mandato, mas também de dirigentes partidários que, com elevação e espírito democrático, aqui quiseram marcar presença, engrandecendo este momento e, sobretudo, o Porto. Mas não só de Portugal. A presença nesta cerimónia do Sr. Dr. Alberto Núñez Feijóo, Presidente da Xunta da Galícia, ou seja, do Governo Regional da Galiza, é não apenas uma honra para a cidade, mas é também, permita-me que lhe diga, o selar de um entendimento e de uma amizade que soubemos construir entre duas regiões condenadas ao entendimento e, mais do que isso, a um caminho de desenvolvimento comum. Muito obrigado por ter vindo. Na gestão do sucesso, a que prefiro chamar, como sabem, de sustentabilidade, teremos que fazer opções muito claras. Desde logo, aqui o afirmo, o turismo que tanto tem feito para mudar o rosto da cidade, com um extraordinário impacto na reabilitação, no empreendedorismo, na criação de emprego, no ressurgimento do comércio, não pode ser visto como um problema, porque não é em si um problema. Não nos podemos deixar converter à turismofobia. Precisamos, é claro, de garantir que a sua pegada não causa constrangimentos à cidade. Iremos, por isso, continuar a regular as suas atividades, de tal forma que o seu impacto na cidade seja virtuoso e seja compatível com os justos anseios dos portuenses que não querem abdicar do seu conforto e da sua qualidade de vida. Essa equação, minhas senhoras e meus senhores, é possível e está, acreditem, ao nosso alcance. Exige que se façam opções, desde logo garantindo que o espaço público e as infraestruturas da cidade, que são sempre bens escassos, sejam geridos com maior eficácia quando estão sujeitos, como estão, a maior procura, quando estão sob pressão. Essa pressão revela-se, em particular, na habitação. O problema com que estamos hoje confrontados é comum a todas as grandes cidades, a todas as cidades de sucesso, a todas as cidades desejadas por empreendedores, mas também por moradores. Não sendo o Porto uma grande cidade, nem estando sequer no top 50 das cidades com mais turismo, a verdade é que o nosso grande crescimento, com particular incidência em determinadas zonas da cidade,
comporta ameaças idênticas àquelas que afligem as grandes cidades. O problema resulta, como está amplamente diagnosticado em inúmeros estudos e praticamente por todas estas cidades e por todo o mundo, no crescimento dos preços da habitação a uma velocidade muito superior ao aumento do poder de compra dos cidadãos. Assim, o custo da habitação na proporção do rendimento das famílias vai crescendo até atingir níveis, por vezes, incomportáveis. Criam-se assim modelos concêntricos em função do poder de compra, afastando a classe média para a periferia e os mais necessitados para círculos ainda mais distantes, agudizando dessa forma as desigualdades, retirando o caráter interclassista aos meios urbanos, obrigando aqueles que têm menores rendimentos a maiores e mais demoradas deslocações diárias, o que tem um terrível impacto, não apenas na comunidade, mas principalmente nas suas famílias. Naturalmente, essa estratificação é uma preocupação maior, que a todos nós nos aflige. É claro que o problema pode ser mitigado através de medidas fiscais, de incentivos, de investimento público em habitação ou em reabilitação. Tudo isso é possível e desejável. E queria aqui saudar as medidas que este Governo, entretanto, anunciou. Essas medidas e outras idênticas que iremos aplicar, utilizando os recursos municipais disponíveis, engrossados pela taxa turística que será criada, não chegam, contudo, para inverter a balança. O aumento da procura de um bem escasso resulta sempre, no fim do dia, num agravamento do preço. Essa é uma característica das economias de mercado que, e ainda bem, o país democrático escolheu seguir há muitos anos. Sendo essa uma evidência, entender-se-á que o problema dos aumentos do preço só pode ser contido e finalmente resolvido aumentando a oferta. Em campanha eleitoral, explicamos como se podem utilizar os recursos gerados pela taxa turística para compensar a discrepância entre o preço de mercado e aquilo que a classe média pode pagar. Mas fomos mais longe quando explicamos que o desejável equilíbrio entre a procura crescente e a oferta limitada pela dimensão da cidade, como sabem, só se pode fazer através da densificação da cidade em zonas específicas. Sei bem que este é um tema que preocupa alguns setores mais conservadores da cidade. A esses gostaria de dizer que não será por isso, pela densificação, que a cidade perde a sua alma. Não a perdeu na segunda metade do século XIX, quando se densificou e muito. Não a perderá neste nosso tempo. O Porto não se pode enamorar num idílio nostálgico e tradicionalista, porque a alma do Porto, que resulta das suas gentes, só será perdida se a cidade não tiver condições para que a sua população lá permaneça. É essa permanência que queremos garantir. A habitação a preços compatíveis com os rendimentos das famílias é seguramente a condição fundamental de sustentabilidade e será, em suma, uma das grandes apostas deste Executivo, mas também um dos grandes desafios à capacidade da cidade se inovar e se transformar numa cidade sustentável. O modelo de habitação social que o Porto tem sabido gerir, e bem, ao longo dos últimos 40 anos, será naturalmente continuado. Mas é indiscutível que já não é suficiente e precisa também de se adequar aos novos tempos, às exigências que decorrem das crescentes necessidades de uma população sénior, que continuará a aumentar e que pretendemos que tenha condições de conforto para poder viver o mais tempo possível autonomamente. A criação de residências para séniores, com um conjunto de valências coletivas, é a resposta inevitável para esta alteração demográfica com que vivemos. Também na mobilidade, uma das grandes preocupações dos portuenses, iremos implementar um conjunto de medidas que contribuirão para a sustentabilidade da cidade. O Porto tem hoje mais trânsito e tem também, concomitantemente, uma muito maior procura nos transportes públicos, como aliás tem sido noticiado nos últimos dias. Mais uma vez, estamos a falar de sucesso.
Quem são e para onde vão os passageiros, quer do transporte público, quer do transporte individual? Ou seja, também na mobilidade há uma maior procura da cidade interessante e confortável, porque ela vive, nela se cria emprego, porque nela se quer viver. Nesta área, sabemos que os investimentos necessários demoram tempo, muito tempo, e dependem em larga medida do orçamento do Estado. A expansão da rede metro e a sua densificação urbana é um processo em curso, mas que apenas produzirá efeitos depois de findo o mandato que agora começa. Resta-nos, pois, sermos mais inventivos. A gestão dos STCP, por parte dos municípios, os investimentos no terminal intermodal e nos meios suaves proporcionarão seguramente algum alívio. A nova semaforização e gestão inteligente do tráfego, uma contratação já em curso, terá um impacto positivo no trânsito. Mas é indispensável ir mais além. Necessitamos de novos parques de estacionamento na cidade, de forma a libertar a via pública para um uso mais racional. E temos de articular políticas de mobilidade com os municípios vizinhos, o que, como sabem, já está em curso. Necessitamos também, e esta é se calhar para alguns a má notícia, de promover a alteração de hábitos ancestrais por parte dos utilizadores do transporte individual. Hábitos esses que, infelizmente, já não se coadunam com a dinâmica da cidade. Necessitamos de apostar na mobilidade verde e inteligente e de resolver alguns nós górdios, nomeadamente um que é muito importante, o da VCI. O entendimento a que chegamos com Vila Nova de Gaia é claro e implica uma negociação com o Governo de forma a reduzir o impacto do trânsito no atravessamento que prejudica a mobilidade, a segurança rodoviária e também o ambiente na coroa metropolitana. Na questão da limpeza, tão importante e avaliada paradoxalmente de forma tão contrastante por quem cá vive e por quem nos visita, iremos alterar o paradigma que herdamos. A recolha de resíduos deixará de ser concessionada e utilizaremos a nova empresa municipal para melhorar a qualidade do serviço que é oferecido aos cidadãos. Também nesta matéria, precisamos de uma alteração de hábitos cívicos por parte da população, por parte dos restaurantes, por parte dos comerciantes. Mas acredito que as crianças podem ser o maior fator de transformação e os grandes agentes de sensibilização para a necessidade urgente de preservar o meio ambiente e respeitar, tanto quanto possível, o espaço público de que tanto precisamos. A cidade sustentável que queremos articula-se em torno destes e também de muitos outros eixos, nomeadamente na questão de segurança, um outro fantasma que alguns, por vezes, agitam. Pois nessa matéria nós temos uma ideia clara sobre a prevenção. A proximidade, a confiança e a consideração mútua e solidária entre os cidadãos é muito mais eficiente do que os muros, as grades e a presença excessiva ou obsessiva de forças de segurança na cidade e na rua. É por isso que o Porto é hoje mais seguro do que há anos atrás. E será mais seguro se o espaço público da cidade tiver uma função democrática, onde as pessoas encontram a diversidade social e ganham uma maior capacidade de compreensão através da partilha do mesmo espaço comum. As políticas públicas não podem interferir no espaço privado, limitam-se apenas a regulá-lo, mas devem definir a utilização e a fruição do espaço público. É essa a chave da sustentabilidade desse desígnio que elegemos como prioritário. Minhas senhoras e meus senhores, teremos de ser capazes de responder às necessidades imediatas sem, contudo, comprometer o futuro. Para isso, precisamos de manter as boas contas, de tratar do ambiente, de garantir a segurança, de contribuir para um justo equilíbrio social, de assegurar que a cidade, que é de todos, não é capturada por interesses individuais, que pode crescer sem perder o seu caráter, continuando a ser motivo de orgulho para os seus que a querem
confortável e interessante. Queremos uma cidade amiga do seu futuro, uma cidade aberta às famílias e aos jovens, uma cidade que cuida dos mais velhos, mas que se prepara para fixar as novas gerações. Depois de 4 anos em que demonstramos que a fruição comum do espaço público era possível, mesmo quando alguns entenderam que era só festa, como se a felicidade comum não fosse um enorme ativo, queremos apostar mais no desporto e na fruição dos espaços livres. Naturalmente, a cultura continuará a ser a nossa grande aposta. E por isso, não por acaso, não apenas por razões de conforto, estamos hoje aqui no Rivoli. E não posso deixar de afirmar o meu compromisso solene. Vamos continuar a apostar na cultura. Vamos apostar numa cultura acessível a todos, numa cultura cosmopolita que nos abre horizontes, mas que nunca esqueça as nossas raízes e as nossas pessoas. A cultura, acreditem, é o maior e mais importante dos cimentos, é o maior instrumento para o desenvolvimento de uma sociedade que se quer culta, madura, exigente. É isto, em suma, o que gostaria de vos dizer. Que o Porto que foi sufragado é por aqui. É este Porto reconquistado, feliz, vibrante, confiante, que hoje temos, que queremos afirmar convosco, com todos, para o futuro. Um futuro que merecemos, um futuro que não tememos. Tenho um enorme orgulho e alegria de fazer parte deste Porto neste tempo. Agradeço por isso e de todo o coração o voto de confiança dos portuenses, garantindo-vos que também eu não o temo e tudo farei para o merecer. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença.